Muito bem, então algumas dicas em relação ao cálculo do CP e CPK que a gente acabou de fazer. Quando o valor de CP for igual ao do CPK, isso indica para vocês que o processo está centrado dentro do limite de especificação, ou seja, sempre que CP e CPK for igual, a minha base de dados vai estar exatamente no meio do limite de especificação. Sempre que CPK for mais baixo que o CP, que foi o nosso caso aqui do exemplo que eu fiz no quadro, significa que o processo está descentralizado, que é o que nós vimos, né? No nosso exemplo aqui, estava deslocado para a direita. Um processo vai ter sido capaz, né, quando eu consigo colocar 6 desvios padrão ou mais desse processo dentro dos limites especificados. Então, isso aqui é uma curiosidade que nós vamos falar com mais detalhe à frente, mas quando é que o meu índice CP e CPK ele vai ser alto, né? Ele vai ser maior do que 1,33. Quanto mais desvios eu conseguir encaixar dentro do limite de especificação. Que na prática significa o que isso, na verdade? Significa quanto menor for a variabilidade da minha base de dados, né? Mais fina vai ser a curva, mais estreita vai ser a curva. Então, significa que ela fica sobrando dentro do limite de especificação. O limite de especificação é mais largo e a curva bem estreita, bem fininha. Isso é que me remete, né, a um nível de qualidade alto, ao fato do processo ser capaz e ter índices de capacidade, de capabilidade altos, né, acima de 1,33. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso em seguida, quando a gente for calcular o nível sigma do nosso processo. Na indústria, estabeleceu-se um padrão, normalmente, né, o valor exigido para um nível já de excelência é que o CP e o CPK seja maior do que 1,33, tá? Então, se a gente conseguir pelo menos 1,33, significa que a gente está num nível de excelência legal na indústria. Agora, se a gente for pensar no Lean Six Sigma, né? No Lean Six Sigma, o que significa o meu nível de qualidade ser um nível de qualidade 6 Sigma, de excelência? Significa que o CP é igual a 2 e o CPK é entre 1,5 e 2. Então são valores bem altos, né? Para você chegar no nível de qualidade 6 sigma, na verdade tem que ser até mesmo maior do que 1,33. Tem que ser CP igual a 2 e o CPK está ali entre 1,5 e 2. Você já vai estar entregando, então, um nível de qualidade 6 sigma, ok? Então, é isso. Para a nossa atividade, vamos pegar aqui o exemplo da Voito Connect. A Voito Connect é uma empresa de outsourcing, né? Uma espécie de um call center. E um dos indicadores mais estratégicos dessa empresa é o tempo médio de atendimento. Então, o tempo médio de atendimento é justamente o tempo que o cliente ficou na ligação até ele resolver o problema dele, né? Então, a ideia é o seguinte: existe uma operação no Rio de Janeiro e outra operação em São Paulo. Então, a Voito Connect ela tem, né, sedes aí em 2 cidades, tem escritórios em 2 cidades e tem a operação dela em cada uma dessas cidades. E aí a gente quer verificar o seguinte: se em cada cidade a gente consegue respeitar o limite de especificação do TMA, que é limite inferior 180 segundos, limite superior 240 segundos. Então, a Voito Connect, ela entende o seguinte: uma ligação, ela não pode durar menos de 180 segundos, porque provavelmente isso compromete a qualidade da ligação. Mas também ela não pode durar mais do que 240 segundos, porque isso provavelmente implica em um custo ou que o cliente comece a gerar uma fila de espera do cliente quando ele liga. Então, o ideal é que o tempo de ligação fique entre 180 e 240 segundos. Vamos então pegar o arquivo da Voito Connect, abrir o Minitab para a gente poder fazer as análises e verificar se
se o TMA da VoitoConnect é capaz no Rio e se ele é capaz em São Paulo. Então a gente vai agora para o Minitab. Muito bem, temos aqui a nossa base de dados da VoitoConnect. Na coluna 1, o TMA de São Paulo. Na coluna 2, o TMA do Rio. Temos uma boa base de dados, né? Que vários valores que foram coletados, digitados para cada cidade. Um total aí de 250, né? Valores, 250 medições para cada um. Então, com certeza, é uma base de dados riquíssima para a gente poder fazer esse tipo de análise, né? Muito bem. Só de curiosidade, então aqui as colunas, a base de dados. Vamos lá para fazer a capabilidade do processo. Primeira coisa é preciso saber se os dados são normais. Então, antes de fazer a capabilidade, eu preciso fazer o teste de normalidade. Como que eu faço? Vou lá em Stat, Estatísticas Básicas, Teste de Normalidade. Vou escolher primeiro TMA São Paulo. Aqui eu vou fazer, tem que fazer um de cada vez. TMA São Paulo aqui primeiro, ok. Vejo que o p-valor é alto, né? Os dados são bem normais, ok, muito bom. E aí eu volto lá para o Rio, né? Posso usar aqui o meu atalhozinho para voltar mais rápido e seleciono TMA Rio e clico em OK novamente. No Rio já vejo que o p-valor é um pouco abaixo de 0,05. Se é abaixo de 0,05, não importa quanto, os dados não são normais. Então, essa é a primeira conclusão. Vamos começar então por São Paulo, porque os dados são normais, para a gente poder fazer a capabilidade. Capabilidade, eu vou em Stat, Ferramentas da Qualidade, Análise de Capacidade Normal, ok? Vou escolher essa opção. Aqui, para minha variável, eu seleciono o TMA de São Paulo e vou informar o tamanho do subgrupo, que é igual a 1. O que significa isso? O que é esse 1? É justamente a forma da medição de dados. Se cada linha representa uma medição que foi feita, né? Então, cada linha é um valor de tempo que foi coletado, né? Uma única vez. Então, o subgrupo é 1, de tamanho 1, ok? Aqui a especificação inferior, lá na atividade, está dizendo 180 é o limite inferior de especificação, 240 é o limite superior de especificação. Então, faço aqui essa digitação dos números e clico em OK. Tenho aqui a análise de capacidade de São Paulo. Aqui eu vejo os valores de CP e CPK, como a gente já tinha observado. Aqui, olha, o global esperado, né, e o observado para a amostra, como a gente tinha visto. E aqui um resuminho dos dados da minha base de dados do TMA São Paulo. Eu vejo aqui, ó, a minha curva um pouco deslocada aqui para a direita, tanto que eu extrapolo o limite superior de especificação, mas o limite inferior eu não extrapolo. Essa amostra não extrapola em nada o limite inferior, tá aqui, ó, 0. Mas no global esperado eu posso até extrapolar um pouquinho, 0,33 ppm, né? Quer dizer, quase nada. Realmente, meu problema está aqui em relação à parte do limite superior. Muito bem, então esse é a capacidade de processo de São Paulo. Muito bem, nós fizemos primeiro a análise do TMA de São Paulo e o resultado que a gente teve está aqui na tela. Vejam como que para o TMA de São Paulo a curva está deslocada para a direita, né? Nós vimos que os dados são normais, então a gente tem confiança que a gente pode fazer essa análise pelos índices CP e CPK. O CP é um pouquinho maior do que 1, significa que a variabilidade dessa curva, desse processo,
ela é praticamente a amplitude do limite de especificação. Ou seja, uma coisa, né, é basicamente do tamanho da outra, uma amplitude é quase igual à outra, então o CP é muito perto de 1,01. Porém, como essa curva está deslocada para a direita, a gente percebe que uma parte dela sai, né, para fora aqui e acaba ultrapassando o limite superior que eu defini em 240. Por isso, o CPK é baixo, 0,35. Aqui no Minitab, o interessante é que a gente consegue ver nesse resultado aqui, ó, observado e o global esperado. É legal a gente ver o seguinte, o que seria então, né, a quantidade de ligações fora da especificação. Aí o Minitab ele entrega para a gente essa estimativa. Então ele faz o seguinte cálculo, considerando apenas os dados que nós informamos. Então ele olha, somente os dados informados, ele joga aqui nessa coluna do observado. E aí ele observa que à esquerda, zero ligações ultrapassaram o limite inferior de 180. Ou seja, ninguém falou menos do que 180 segundos. Mas à direita, eu tive, né, algumas ligações fora. Qual foi o valor? 140.000 ppm. Significa o quê? 140.000 ppm é 140.000 partes por milhão. Se a gente traduzir isso em percentual, 140.000 em 1 milhão é a mesma coisa que dizer 14%. Ou seja, 14% das ligações ultrapassaram o limite superior de 240 segundos, né? E aí, a grande parte das ligações ficaram dentro, pelo que a gente pode ver, mas 14% ultrapassaram, e isso já foi suficiente para que o processo, né, não seja capaz, que a gente concluísse que o processo não seja capaz. Bom, se a gente vai para as perguntas do exercício, então, temos aqui 3 perguntas. Qual é o valor de CP e CPK do TMA de São Paulo? Só olhar lá no gráfico, a gente já viu. Podemos concluir que o processo é capaz? Então, já discutimos isso também. Qual é o percentual de ligações que ficam fora da especificação? Aí pode escrever em percentual ou em ppm. Então, eu acabei já falando um pouco sobre essas 3 respostas, mas pausem o vídeo, né? Pensem sobre as respostas, reflitam sobre as respostas, depois volta aqui para a gente ver o gabarito. Bom, olhando o gabarito, nós vimos, né? CP 1,01, um pouquinho acima de 1, tá ok, sempre que for maior do que 1 é legal, já consideramos o processo capaz. CPK 0,35, aqui foi muito baixo, não serve. Então, no padrão da indústria, o ideal é que os 2 valores fiquem acima de 1,33, ok? Seria o ideal. Porém, acima de 1, a gente já pode considerar que o processo é capaz, precisando aí de alguns pequenos ajustes. O problema aqui é o CPK baixo, e aí a conclusão é que o processo não é capaz, e o valor realmente ideal seria 1,33 ou mais. Em relação ao percentual de ligação que ficou fora da especificação, o que foi observado nas ligações da nossa base de dados, ou seja, dos dados que foram imputados, é que 14% ficaram fora, é observado. Mas é interessante também a gente ver o global esperado. O que significa o global esperado? Basicamente a gente está olhando aqui o que é esperado do processo, né, no futuro, ele continuando a acontecer. Então, o observado é exatamente o que aconteceu com a nossa amostra. 14% ficou fora. O global esperado é o que esse processo deve entregar para a gente de resultado se a gente continuar medindo ele, se a gente continuar acompanhando ele. Ele deve entregar para a gente 15,38% das ligações fora do especificado. Então, é legal vocês voltarem aqui no gráfico e ver. Observado é o resultado dessa amostra especificamente. Esse global esperado seria o resultado do processo.
a continuidade desse processo, ele acontecendo, né? A gente continuar acompanhando, medindo ele, e aí é esperado que talvez, nesse caso, os erros, né, os defeitos, enfim, subam aqui para 151.338, que na verdade, gente, é 15,13%, né? Esse 1 aqui, ó, 15,1338%, tá joia? Das ligações.